Olá, professoras e professores! Eu sou a professora Sueli Paiva. Neste vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades sugeridas no capítulo 6 do 9º ano de Língua Portuguesa, texto 16 do livro de Orientações para o Professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é diário, que pertence ao campo artístico-literário. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e dos descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento compreendendo o texto e do momento produzindo o texto. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. Dentre as habilidades abordadas nessa sequência didática, vale ressaltar as EF67LP 28 e EF67LP 51 e os descritores D4 e D11. As habilidades destacadas referem-se à leitura e compreensão de diários de forma autônoma, selecionando procedimentos e estratégias de leitura adequados às características do gênero, e ao engajamento ativo nos processos de planejamento, textualização, revisão, edição e reescrita, tendo em vista as restrições temáticas, composicionais e estilísticas do diário e as configurações da situação de produção. Os descritores, por sua vez, correspondem à inferência de informações implícitas e ao estabelecimento das relações de causa e consequência entre as partes e elementos do texto. Vamos agora iniciar o momento compreendendo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento compreendendo o texto têm por objetivo o trabalho com a compreensão e a interpretação em todos os níveis que o texto possibilitar, assim como favorecer o reconhecimento e a apropriação das características de estrutura e funcionalidade do referido gênero textual. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico que, no entanto, se interligam e se ampliam durante o estudo do texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Professoras e professores, a atividade 1, Eu Imagino o Texto, propõe a predição e o levantamento de hipóteses sobre o texto. Realizem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. O levantamento de hipóteses sobre o gênero textual é estimulado pela reflexão sobre a situação social que motiva a produção dele. A necessidade de compartilhamento de impressões, sentimentos e confidências. Essas ideias são instigadas nos alunos por estarem intimamente ligadas às experiências reais deles, facilitando a identificação da finalidade do gênero textual que será abordado nessa sequência didática. Outros aspectos ligados à linguagem e aos tipos de discurso, à circulação e à recepção dos textos desse gênero são apresentados pela Superdica, contribuindo para a ampliação ou confirmação das hipóteses sobre ele. Realizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Professoras e professores, na atividade 2, Eu Leio o Texto, os alunos terão o primeiro contato com o texto. Nela, destaca-se o trabalho com a compreensão literal, o vocabulário, a funcionalidade e a estrutura do gênero textual. Para a realização dessa atividade, sugerimos que seja providenciado antecipadamente um equipamento de multimídia para a exibição de um vídeo indicado nas orientações para o planejamento. Esses recursos promoverão o acesso a informações globais da obra da qual foi extraída o trecho do diário e possibilitarão reflexões a partir da opinião expressa na resenha por uma leitora adolescente, o que pode aumentar o interesse dos alunos pela leitura devido à identificação entre eles e a autora da resenha. A leitura do texto será seguida pela localização de informações explícitas, pelo reconhecimento do gênero e pelo reconhecimento das circunstâncias que envolvem a circulação e recepção do texto.
Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. O conjunto de conhecimentos, ideologias e vivências armazenados na memória de um indivíduo influi na interpretação dos textos, uma vez que aumentam as capacidades de responder ao texto e de se posicionar criticamente em relação a ele. Nesse sentido, o texto do quadro Quer Saber Mais contribui para a ampliação do repertório dos alunos sobre a série de livros Querido Diário Otário, contextualizando o trecho do diário em estudo. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Professoras e professores, na atividade 3, Eu, o texto e o nosso diálogo, os alunos terão o segundo contato com o texto, momento no qual será aprofundado o trabalho com a compreensão, sendo abordadas prioritariamente questões não literais, inferenciais e crítico-reflexivas, possibilitando a formação de novos sentidos para o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente exemplares de dicionários que serão úteis à ampliação do vocabulário e reflexão sobre o léxico. Professores, proponham uma análise da palavra diário, derivada de dia, estimulando a reflexão dos alunos sobre a relação do sentido da palavra com o nome dado ao gênero textual. Podem ser refletidos também outros aspectos linguísticos, tais como a substantivação do vocabulário otário e o neologismo no apelido criado para a autora. A orientação de leitura recomendada nas orientações para o planejamento prioriza oferecer aos alunos um modelo de leitor que conhece e respeita as pausas, o ritmo e as ênfases do texto, sinalizados pela pontuação, estrutura e sentidos criados pela escolha de determinadas expressões. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. As questões que se seguem à leitura do texto enfocam inicialmente a mobilização de habilidades de localizar informações explícitas. Depois, exigirão do leitor um posicionamento crítico nos questionamentos de cunho pessoal, que requer a habilidade de inferir informações implícitas e de inferir a presença de valores sociais, culturais e humanos e de diferentes visões de mundo, reconhecendo formas de estabelecer múltiplos olhares sobre as identidades, sociedades e culturas. Prossigam na atividade, seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. As questões 3, 4 e 5 solicitarão dos alunos o uso do contexto para imaginar os personagens, inferindo características físicas e psicológicas deles. As características psicológicas serão exploradas por meio dos sentidos dos adjetivos e as físicas por meio de desenhos que visam ao retrato dos atributos relativos à altura, beleza padrão, cor, vestimenta, dentre outros. Essas representações, verbal e não verbal, demonstram níveis superficiais ou profundos de interpretação do texto. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Após a conclusão da atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos leitura, escuta e oralidade. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora iniciar o momento produzindo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento produzindo o texto têm como objetivo a produção escrita do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Os alunos iniciarão pelo planejamento do texto considerando a situação comunicativa, depois farão a escrita dele e, por fim, realizarão uma autoavaliação e a reescrita dele. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico que, no entanto, se interligam e se ampliam no aprofundamento do trabalho com a produção textual. Vamos agora para a proposta da atividade 4.
Professoras e professores, na atividade 4, Eu planejo o texto, o aluno planejará a escrita do seu texto a partir das observações feitas e compreendidas sobre as características, a funcionalidade e a estrutura do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Iniciem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Professoras e professores, proponham a revisão das características do diário e conversem com os alunos sobre as particularidades referentes à finalidade comunicativa e à circulação e recepção desse gênero textual. Discutam questões relacionadas à intimidade do autor e sobre os interesses e motivações que permeiam a publicação de um diário, ou seja, a decisão de tornar público o que era antes privado. O texto do quadro Só para Lembrar aponta distinções entre o diário pessoal e o diário público, ressaltando marcas linguísticas e estruturais. O projeto do texto se baseará na seleção do assunto e dos personagens, na definição de estratégias de abordagem dos fatos a serem compartilhados e do enfoque que será dado ao relato. Mesmo que os acontecimentos sejam priorizados em detrimento das emoções que eles despertam no autor, o relato não pode ser meramente expositivo e objetivo, uma vez que essa postura de abordagem descaracteriza o gênero textual, aproximando-o mais de uma notícia do que de um diário. Conversem com os alunos sobre isso e orientem a realização da atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Professoras e professores, na atividade 5, Eu escrevo o texto, o aluno, partindo da elaboração do texto já realizado na atividade anterior, fará a escrita dele, considerando todos os aspectos já estudados e observados. Professores, revisem com os alunos os elementos estruturais do diário, a data e a saudação com um vocativo e uma despedida, que no texto em estudo não aparece, possivelmente por se tratar de um trecho do diário. Relembrem a liberdade de escolha por um registro mais informal, mas reforcem que isso não pode ferir determinadas regras da norma padrão ou comprometer a coerência e a coesão. Incentivem a produção do texto, seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Após a realização dessa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos produção de textos e escrita. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Professoras e professores, na atividade 6, Eu analiso e finalizo o texto, o aluno, já com seu texto escrito, fará a análise de sua produção textual, realizando um processo autoavaliativo e ou colaborativo, reescrevendo e realizando os ajustes necessários no seu texto. Essa reescrita deverá ser realizada na página referente ao gênero textual presente no livro Eu Supero Desafios. Iniciem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A proposta de autoavaliação da escrita da atividade 6 propõe análise de aspectos relacionados à estrutura do texto em prosa e as convenções da escrita, como organização em parágrafos e margens, ortografia e pontuação, e aspectos relacionados à coerência e à coesão, como a legibilidade do texto e as repetições. Além disso, são apontados como critérios de avaliação aqueles que garantem o atendimento à finalidade específica do gênero textual, como a descrição dos acontecimentos e sentimentos. Levantem outras questões relativas ao uso da língua e do registro de linguagem empregados nos textos. Motivem reflexões espontâneas em que os próprios alunos tragam dúvidas ou usos inusitados, como neologismos, gírias ou figuras de linguagem. Tendo isso em vista, realizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contemplam a resolução das questões 1, 2 e 3. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos: possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática, e proporcionar aos professores mais uma observação avaliativa das habilidades consolidadas pelos alunos. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes
para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de intervenções pontuais para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos no campo Análise Linguística. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 16 e com o livro Leio, Escrevo e Calculo. Esperamos que tenha sido um ano letivo muito proveitoso. Até mais!